Stephen Strange, o maior feiticeiro da Terra, está morto. A Terra está indefesa contra ameaças. E o mais importante, quem matou Stephen Strange? E é isso que vamos descobrir na saga HQ Morte do Doutor Estranho. Mas antes precisamos saber como isso aconteceu, né? Eu sou o Pedro e fiquem com o vídeo. Capítulo 1. O Dia Estranho. Estranho está no seu quarto, que aliás está muito bagunçado. Alguém está falando para ele acordar. Esse alguém era o Bartz, seu cachorro fantasma. Ele diz que precisa sair para passear, para fazer suas necessidades básicas e dar uma caminhada. Mas Bartz é um fantasma e ele não precisa fazer exercícios. E é exatamente o que o Estranho fala para ele. Mas a caminhada não é para ele, sim para Estranho. Então ele acorda e vai se arrumar. Enquanto ele se arruma, ele pensa em um personagem da mitologia eslava, Koschei. Também conhecido como Koschei ou Imortal, é uma figura clássica da mitologia eslava. Ele é um vilão que é praticamente impossível de matar. Sua alma está escondida dentro de um monte de coisas. Uma agulha dentro do ovo, um ovo dentro de um pato, o pato dentro de uma lebre e assim por diante. Enquanto sua alma estiver segura, Koschei não pode ser morto. Mas voltando, Estranho vê o Wong e pergunta se foi ele que está enchendo a cabeça de Bartz sobre a situação da saúde dele. Estranho pega um café e sai para a caminhada com Bartz. Mas lembra do Koschei? Então, ele está pensando nessa história, porque tem algo em comum com ele. Ele também queria enganar a morte. Então ele conta mais sobre a vida dele. Com um acidente, tudo mudou a vida dele. O que é um feiticeiro supremo, e o mundo é o paciente dele. Mas ainda não chegamos na dúvida que mais importa. Quem matou o feiticeiro supremo? Já chegamos lá. Ali perto, um homem estava pegando fogo e mexendo com magia mística. Doutor Estranho aparece tomando conta da situação. O Sr. Plotnik, ao buscar mais poder, se conectou aos 7 filhos de Sinubis. Eles governam a dimensão de Sinibus, um reino de paz e iluminação, sempre banhado de luz e sabedoria, emitido pelos 7 sóis de Sinibus. Por conta dessa conexão, ele ouviu muitos gritos e está se agonizando. Doutor Estranho então decide romper essa conexão, e com um simples corte, rompeu, e assim impediu que os 7 filhos de Sinibus fizessem um estrago na Terra. Mas antes de continuar essa história, você está gostando do vídeo? Então peço que me ajude a trazer mais conteúdos como esse, deixando seu like e seu comentário para saber se você está gostando. Mas depois de deixar seu like, ainda tem uma pergunta: como o Doutor Estranho morreu? Calma que já está chegando. Agora o Doutor Estranho se encontra no Colégio Estranho em Nova Orleans, Louisiana. Ele está dando aula para seus alunos, explicando que ele não foi o primeiro feiticeiro supremo e nem será o último, e também explica como é ser um feiticeiro supremo, que é para ser parte das defesas naturais do planeta Terra, assim como a camada de ozônio. Esses ensinamentos eram ensinados devido à possibilidade do próximo Mago Supremo estar naquela sala. A aula acaba, mas um aluno abordou o Doutor Estranho, Fatini, filho de Dormammu. Ele sentia que algo estava errado com outros planos. Estranho falou que iria averiguar isso, mas naquele momento recebeu um chamado de alerta. Illyana, a maga suprema do Limbo, precisava de ajuda para acabar e mandar de volta alguns demônios para seu devido lugar. E se você não sabia, existem outros magos supremos. Existem outros. Todos esses outros mundos são dimensões compactadas, que não fazem parte da Terra, mas estão atreladas a ela. Sendo assim, cada um desses personagens é soberano no seu domínio. Estranho foi ajudar ela e conjurou as faixas escarlates Sitorak para interromper um dos invasores, que ali estava para ceifar crianças. Em seguida, Estranho conteve os perigos e fechou a venda por onde eles chegaram. Illyana sugere que devem falar com Voodoo para aumentar a segurança mágica, mas Estranho, sem responder, disse que precisava dele em outro lugar. Então Estranho conta como conheceu diversos magos e nenhum deles tem a mesma responsabilidade que ele, e mostra que sempre tem serviços para fazer. Ele conheceu pessoas incríveis, mas também perdeu elas, porque não tiveram a mesma chance de Koschei. Mas agora, em sua casa, descansando e refletindo sobre Koschei, o Imortal, ele poderia viver para sempre. Mas um homem sem sua alma pode de fato viver? Mas seu descanso foi interrompido por um barulho na porta. Toque toque, uma visita inesperada, já que ele não estava esperando ninguém. Então foi até a porta para abrir, mas alguém apareceu e Estranho achou estranho essa pessoa estar na porta dele. E antes de terminar sua fala, que seu dia foi longo, Estranho recebeu um ataque, dizendo que aquele seria o último dia dele. Enquanto eles brigavam, Estranho achou que o poder dessa pessoa não deveria existir, pois isso é algo que está muito além dele, e agradece por seus amigos não estarem ali. Ele não queria morrer, mas sabia que todos seus amigos iam sentir. Capítulo 2. A solitária morte do Doutor Estranho.
Os amigos dele realmente sentiram, mas a chegada deles foi tarde demais. Ele já havia morrido. Mas enfim, agora quem matou o Doutor Estranho? Seus amigos fizeram a mesma pergunta e tirou suas próprias conclusões de quem havia matado o Doutor Estranho foi Barão Mordo e Caecilius, porque eles tinham acabado de chegar no local. Mas eles disseram que não tem envolvimento nenhum sobre a morte do Doutor Estranho. Enquanto eles discutem sobre o fato de quem realmente matou o Estranho, Capitão América ligou e avisou que a barreira caiu e que eles estavam recebendo múltiplas invasões extradimensionais e que eram para eles ajudar imediatamente. Mas lembra do Koschei? Então, Estranho não fez o mesmo que ele, mas quando ele era muito mais jovem, fez algo parecido, para que se caso ele morresse no futuro, mas o que parecia ser um Doutor Estranho atemporal apareceu, dizendo que eles não tinham muito tempo. Enquanto o Doutor Estranho atemporal surgiu das sombras, uma pergunta na mente de todos: quem matou Stephen Strange? E o que essa figura misteriosa quer? E essa foi a primeira parte da saga. Acompanhe as outras, então se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado!